mais confortáveis que possam parecer. Desencadeia-se um processo de desfiliação, em que pertenças sociais e culturais, inclusive as religiosas, tornam-se opcionais, e mais que isso, revisáveis, e os vínculos quase só experimentais, de baixa consistência. Então, isso explica um pouco essa irrupção do sem religião. Os declarantes que se encaixam nessa categoria estão mesmo desencaixados. O Pedro Oliveira, que é professor aqui na PUC agora, ele fala uma palavra forte, mais forte sociologicamente dizendo, ele fala uma desafeição religiosa. Forte essa expressão. Uma certa desafeição diante das instituições oficiais. Né? Mas o que há é um desencaixe com os laços institucionais. Ou então pessoas que estão em redefinição de identidade. É muito comum você ver isso hoje, né? As pessoas não têm uma identidade arrumada, são uma identidade em construção. Estão procurando, são peregrinos no sentido, buscadores, mas que não conseguem encontrar guarita em nenhuma instituição. Vão, não gostam, acham chato aquilo ali, aquela coisa enjoada. E vai sedentos ao mesmo tempo do espírito, de espiritualidades, mas não consegue encontrar acolhida, né? Correspondência afetiva. A outra grande pesquisadora, também escreveu o nosso livro, a Silvia Fernandes, que está nos Estados Unidos atualmente, ela fala são pessoas que estão em redefinição de identidade. São 15,3 milhões de declarantes sem religião, 8% da população. E, curiosamente, agnósticos e ateus em pequeno número. Aliás, a Regina Novaes, outra antropóloga do Rio, ela fala assim, não se fazem mais ateus como antigamente. Eu lembro sempre de uma frase do Padre Vars. Fala assim, nos anos 70, ser ateu era uma atitude de elegância intelectual. Hoje não. Elegante hoje é ser... como é que fala? Carnaval da alma, Campina Grande. Eu fui uma vez, fiquei assim impressionado. Eu nunca me senti tão fora do lugar como Campina Grande. Todo ano eles fazem o Carnaval da Alma, que era aberto sempre pelo bispo Dom Luiz Fernandes, que abria o Carnaval da Alma. Todo o grupo alternativo do Brasil ia para lá. Todas as cores, turbantes, todas as cores, sapatos, todas as cores, roupas. O mundo alternativo se reunia, né, e reúne ainda em Campina Grande, o encontro da nova consciência, o Carnaval da Alma, situando essa nova energia espiritual. Quando fiquei hospedado lá uma vez, fui falar no Carnaval da Alma, no hotel onde eu fiquei hospedado, com uma turma, estava o Pierre Vai, vocês devem ouvir falar, o Pierre Vai, meu vizinho de quarto, ele sai do quarto dele assim, ele é bonito, né, alto, os olhos lindos, olhou para mim assim, de cima para baixo, falou assim, e você, está ainda no catolicismo? Ou seja, o catolicismo para ele é uma coisa de outras épocas, né? Estão altas luzes na frente, negócio de catolicismo. Então, e as conversas eram assim, visão de terceiro grau. Você não conseguia entrar na conversa, porque é tudo muito diferente do que você está acostumado a ouvir na sua conversação tradicional. E é uma força, porque todos os teatros da cidade, tudo fecha em função dessa presença desse mundo alternativo, né? Também religioso alternativo. E o catolicismo tem sempre uma presença ali, todo ano. Interessante. E outra coisa que marca o sem religião, a presença jovem, muito jovem. Tanto é que a Regina Novaes, que pesquisa muito sem religião, ela pesquisa muito juventude também, né? Aquela famosa frase da poeta Ana Cristina César do Rio, é muito mais difícil ancorar um navio no espaço. Traduz um pouco a juventude, né? Adolescência. Aliás, o título do poema é Adolescência. Então as pesquisas sobre o sem religião mostram que presença de jovens, entre jovens, de histórias, de conversões, de desconversões, de trânsitos e combinações de suas famílias multirreligiosas. Agora, não significa que não são pessoas, que são jovens que não têm uma ligação identitária. A Regina era muito interessante. O antropólogo é um bicho interessante. Eu gosto da antropologia por isso. Você fala assim, X. Aí o antropólogo, você
para você. X não, porque lá naquela comunidade da Paraíba existe uma experiência, como ela fez sobre a Assembleia de Deus, né? Todo mundo aqui, o Francisco Cartacho Chabolin, meu sociólogo de cabeceira na época da PUC. Os pentecostais são alienados, não se inserem no compromisso histórico, não tem história. Aí a Regina Novaes faz uma tese sobre os pentecostais lá da Paraíba na luta na terra. Desabou a teoria da alienação pentecostal. Porque o antropólogo ele relativiza, né? Então, e como uma boa antropóloga, ela relativiza no texto dela também, ela fala, né? É problemático, porém, generalizar com relação aos jovens. Né? Existem, de fato, experiências de desfiliação ou mesmo desafeição religiosa entre os jovens, mas é problemático generalizações apressadas, pois para muitos jovens as instituições religiosas não perdem o seu valor de locus de agregação, motivação ou afirmação de sentido. O que ocorre, diz ela, é a redefinição de vínculos ou redefinição de pertencimentos que se firmam de outros modos e nem sempre por dentro das instituições, nem sempre por dentro dos circuitos institucionais, mas muitas vezes fora e à margem. Interessante. Mas ao mesmo tempo, eu sempre falo isso, né? Quer dizer, o fato de crescer o pluralismo não significa que as pessoas abracem o plural. Ao contrário. O crescimento do pluralismo provoca temor nas pessoas. Aqueles que têm facilidade de lidar com o pluralismo, que abraçam o pluralismo como um valor, são pouquíssimos. O Berger chama de virtuosos do pluralismo. A maioria tem horror do pluralismo. Mesmo na teologia, você vê na Igreja Católica, o documento Dominus Jesus, número 4, ataca o pluralismo de princípio. Né? Os morrem de medo do tal do pluralismo de princípio. O que é o pluralismo de princípio? O pluralismo é um valor. Há uma dificuldade no campo católico imenso de entender e aceitar o pluralismo como um valor. Né? Por causa da visão forte do catolicismo de que só... Ou então, como diz o Papa João Paulo II, dizia, né? Temos que dialogar, porém, com a convicção que só na Igreja Católica há verdade. Número 55 da Redentórios Místicos. É difícil dialogar nessas perspectivas. Bom, vamos às religiões afro. Religiões afro-brasileiras. As taxas de crescimento nominal no censo 2010 também vigoraram para a declaração espírita. Na última década houve um acréscimo vigoroso dos adeptos do espiritismo kardecista, que passaram de 1,3% em 2000 para 2,02% em 2010. O estudioso que fez o artigo para nós, que é o Bernardo Leugói, da Federal do Rio Grande do Sul, que é um estudioso dos espiritismo, ele fala: o espiritismo brasileiro passou nas últimas décadas por um processo de transformação de minoria religiosa perseguida para uma alternativa religiosa legítima que oferece explicação de sucessos, conforto para aflições e cura espiritual de infortúnios a partir de uma doutrina que se pretende simultaneamente científica e religiosa. E o espectro do espiritismo envolve toda a sociedade brasileira. Novelas, cinema, nossa, Chico Xavier, filas e mais filas, quantos filmes, né, em torno do espiritismo. Mas a impregnação dessa questão, e eu fui tentar pesquisar isso mais, porque eu gosto desse tema muito, dessa questão dessa impregnação, né, dos afro. E o que morreu recentemente também, o Gilberto Velho, antropólogo, que trabalha no mundo urbano, escreveu um texto muito interessante sobre isso. E ele fala o seguinte, que eu repito para vocês, ele diz: transe, possessão e mediunidade são fenômenos recorrentes na sociedade brasileira. O brasileiro adora um santo. Receber um santo, ou receber uma visita de Nossa Senhora, ou receber um espírito, ou acender vela das almas, a conexão com os espíritos. Não é só no espiritismo nas religiões afro. Né? Ou então, como acontece na bela descrição do Roger Bastide, né? Aquela costureirinha, aquela empregada doméstica que é explorada no seu trabalho, de repente se veste de Iemanjá e doa o seu corpo para os santos descerem e dançar entre os homens. Né? É uma dança dos deuses.
Um belíssimo texto do Roger Bastide sobre as religiões afro. Então, o que é essa ressignificação de identidade, né? Que acontece, nas comunidades de base acontecia muito isso, né? Quer dizer, de repente, nossa vista clareou, descobrimos que o pobre tem valor. Essa ressignificação, né? Que está nos pentecostais, que tem nas afro, é como se a pessoa que é última do mundo e que é reconhecida como ministro do Senhor, ministro do canto, né? Que é receptáculo dos orixás. É uma coisa extraordinária, né? Então, esse Gilberto Velho ele fala, o brasileiro tem essa lida com os santos.